Se a gente tirar o elemento de pseudo-bom mocismo do discurso dessa senhora, ela se torna igual a qualquer manifestante da Ku Klux Klan. É a mesma coisa. É colocar um negro numa posição de inferioridade discursiva, moral, em todos os sentidos. E outra, eu recomendo um psiquiatra para essa senhora, porque se ela mata pretos nos sonhos dela, se ela tem ojeriza a pretos, se ela tem horror a pretos, se preto é um negócio que ela enxerga antes de enxergar a pessoa que está do outro lado da rua, essa mulher tem um grave problema de racismo cerebral. Quero começar... Se me permite, tem uma pseudo fake news aí no meio, porque é o seguinte, os livros dele faz tanto sucesso que eles você nem encontra nas livrarias porque estão esgotados. Olha, desculpa, qualquer editora que se o livro está bombando e está esgotando, ela imprime mais, tá? Eu sou do mercado editorial, posso afirmar isso com toda certeza. Tem alguma coisa de estranho nisso daí. É só esse comentário só, Marco. É um pouco fora, mas é outra coisa para se pensar no que ela fala. Eu acho que tem tudo a ver, na verdade. A gente está olhando para isso tudo, Gustavo, o discurso dessa senhora da CNN me causou um constrangimento, uma vergonha gigantescos. Eu não consigo imaginar uma pessoa se olhar no espelho e falar uma porcaria dessa. O que você acha disso? Sem dúvida. Não, perfeito. E primeiro que eles estão falando por eles mesmos, né? É exatamente como tu colocou. Isso é o que ela pensa, o que ela vê, o que ela enxerga, né? Tipo, nós brancos, não, pula fora dessa, tu enxerga dessa maneira. E o PH tem razão, ela parte de várias premissas falsas ali, né? Essa questão dos livros é a primeira delas, é óbvio. Devem ter feito uma tiragem pequena, não teve uma vendagem e por isso que não tem mais para vender. Simples assim, é o contrário, não tem mais para vender porque é ruim, não é porque é bom. É exatamente o contrário, esse é o primeiro ponto. Segundo, quando ela fala que ele é um grande intelectual da questão da negritude, é mentira também, porque ele parte de uma falácia acadêmica que é o racismo estrutural. Porque aí tem um outro autor, esse sim, um intelectual de esquerda, que fala sobre essas questões, que é o Muniz Sodré, que é um dos maiores intelectuais do Brasil, em que pese eu discordar de tudo que ele fala, ele tem método, né, ele tem inteligência e capacidade para falar o que ele fala. Ele diz, né, lançou recentemente um livro dizendo que não existe racismo estrutural no Brasil. Ora, se o cara que é, de fato, a maior autoridade intelectual da área fala isso, então os outros partem de falácias, partem de premissas falsas para criar esse arcabouço intelectual de, na verdade, com fundo ideológico. Então, assim, o que a Chiquitita ali, que ela era Chiquitita, né, o que ela faz ali é uma coisa de torcida, ela vai direto para a torcida, ela não faz uma análise nem política, nem intelectual, nem antropológica, se a gente quiser, né? Porque essa questão do Silvio deu um nó na esquerda identitária, eles não sabem o que fazer, mas e agora? O cara é um predador sexual, mas ele é negro, mas a fulaninha é negra também, mas ela é lésbica, e agora para que lado a gente vai? Eles não sabem o que fazer. Por isso, o governo levou tanto tempo para falar sobre, o Lula já sabia, todos já sabiam, inclusive a ministra se negou a fazer a denúncia porque ela não queria causar constrangimentos para o governo, ou seja, as questões ideológicas para essa gente estão acima das pautas que eles dizem defender, porque eles nunca defenderam de fato essas pautas, nunca defenderam a questão do negro, a da mulher então muito menos, né, o Lula a gente sabe é um dos maiores misóginos do Brasil, então para ele está tudo certo, ele acha que inclusive bater nas mulheres está tudo certo, desde que bata na tua casa, quer bater na mulher, vai bater na tua casa, então esse tipo de coisa não abala eles, só que quando se torna público, aí eles têm que tomar uma atitude até para fazer aquele joguinho. Agora, quando a gente viu aquela foto da Janja dando um beijo, ela postou só isso, né, o beijinho na testa ali da irmã da Marielle, bom, ali a gente viu que era o beijo da morte, o Silvio já não tinha mais para onde correr. Vamos ver agora o que ele fala para se defender, como tu bem colocou, existem várias denúncias, né, ainda não tem nada provado, ele não foi condenado, a gente não pode fazer essa condenação, mas são muitos indícios, né, são dezenas e dezenas, inclusive tem alunos que falam que ele trocava, né, ele oferecia uma nota, né, aprovação na disciplina em troca de favores sexuais. Se isso for comprovado, esse senhor está bem enrolado. Agora, intelectual, nunca foi. Porque vende livro, porque fez mestrado e doutorado, isso não faz de ninguém intelectual. E eu queria, Adriles, jogar para você um print que eu achei fenomenal, da esquerda autofágica, né? Autofagia é quando existe um processo deles se devorarem.
Parece até comédia. A ministra da Igualdade Racial, que se declara lésbica, acusa de assédio sexual o ministro de Direitos Humanos, que é negro. Em contrapartida, o ministro de Direitos Humanos, que é negro, diz que está sofrendo perseguição racial da ministra da Igualdade Racial. E assim, o identitarismo vai nesse processo de autofagia constantes. Eles são os verdadeiros promotores do caos, Adrilho Jorge. Exato. O identitarismo, ele cria um imbróglio e torna todo mundo cúmplice, todo mundo suspeito, todo mundo perseguido, inclusive os próprios construtores e os próprios propagadores desse tipo de identitarismo. Né? A gente vê, por exemplo, nessa fala dessa repórter, dessa apresentadora, um medo, um receio. Ela vai falar, olha, tem um cara que foi acusado de assédio sexual, mas cuidado, ele é negro, ele é um intelectual negro, ele fala sobre racismo, então se é um intelectual negro que fala sobre racismo, ele não pode ser criticado, sem que se faça o devido processo, a devida investigação. Mas ela não faz, ela não tece a devida investigação. Ela pede desculpas a ele por estar fazendo e estar trazendo à tona uma denúncia séria de dezenas de mulheres que o criticam, que o acusam de um assediador e um predador sexual. Inclusive, uma maioria de mulheres negras, inclusive uma negra lésbica, que é propagadora da questão do racismo estrutural, que é uma falácia no Brasil, como eu já te falei, é o país mais miscigenado do mundo, não pode ter um racismo estrutural. Essa mulher negra e lésbica acusa o homem de ser um predador sexual. Então, a repórter, a jornalista, e ela é sintoma de uma série de pessoas que tem que pedir excusas e desculpas para investigar um homem que é negro, que é acusado de predador sexual. Isso é um sintoma, isso é um reflexo de tudo que acontece. Se eventualmente você tem poder, se eventualmente você está no poder desse princípio de identitarismo nefasto e neurastênico, se eventualmente você é negro, você praticamente se torna inatacável. E o que isso acontece? O que isso faz acontecer? Com que o Silvio Almeida e outros poderosos como ele, que se escudam atrás de um discurso identitário, de um pseudo-racismo estrutural que não existe no Brasil, que um homem que é negro não pode ser imputável. Que um homem pode ter a liberdade, caso ele seja e use o poder de maneira nefasta, de se tornar um predador sexual, de se tornar um criminoso, de se tornar um corrupto moral ou financeiro, porque ele é negro, porque ele é minoria, porque ele é identitário, porque ele sempre vai ser um oprimido. E aí a gente chega na minha maior definição do identitarismo. O identitarismo é você se criar, você se colocar no lugar de vítima para poder livremente atacar, vilipendiar, massacrar outras pessoas que não podem reagir, porque essas pessoas você já colocou no lugar de opressores.